Bom dia a todos. Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, texto que já foi lido, né? Hebreus capítulo 11, versos 23 a 29. Hebreus 11, 23 a 29. Oh, muito obrigado. Diz-nos a palavra de Deus. O título da nossa mensagem de hoje é A Fé que Vence o Mundo. Nós continuamos falando sobre a fé. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios foram tragados de todo. Oremos. Amado Deus, nosso Pai Celestial, ao lermos a Tua palavra a respeito da vida e obra desse grande servo do Senhor, Moisés, um homem que o Senhor preparou para tirar o Teu povo do Egito, Senhor, e ele prefigurava em todo o seu ministério, em toda a sua vida, contemplando o futuro, o galardão futuro, onde daquela descendência viria o nosso Salvador, que nos tirou do Egito, deste mundo tenebroso, no mundo do pecado, ele nos concedeu a salvação. Assim como o Senhor concedeu vitória ao teu povo lá, dando a eles uma terra de Canaã, assim o Senhor tem nos preparado para nos conduzir no dia determinado para Canaã celestial, onde gozaremos, viveremos para sempre juntamente com o Senhor. Orienta-nos no estudo da Tua palavra e perdoa-nos por Jesus Cristo, pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Hoje nós vamos então falar sobre a vida de Moisés. A vida de Moisés está narrada no livro, a começar no livro de Êxodo, capítulo 1, e vai até o Deuteronômio, capítulo 34. Todos nós já sabemos lá, no último versículo diz fala sobre a morte de Moisés. Então, no capítulo 1 de Êxodo, tem lá, fala sobre o nascimento de Moisés, de toda a sua vida, e vai terminar lá em Deuteronômio, ou seja, fora a Gênesis, o resto do Pentateuco, tudo fala sobre a vida de Moisés. Então, é muita coisa, é muita narrativa para 40, 50 minutos de estudo. Então, o que nós vamos falar, então o nosso estudo de hoje vai ser bastante descritivo, né? Porque mesmo assim, nós não vamos falar sobre toda a vida de Moisés e de suas obras, ou seja, tudo isso que vai ser um resumo, mas é muito importante para a nossa vida. Então, o primeiro período, então ele vai do seu nascimento, ou seja, a sua adoção pela filha de Faraó, cuja história nós já conhecemos, né? Muito bem? Está em Êxodo, capítulo 1, 2 a 10, até a sua fuga. Tá. Então, durante esse período, que vai
dar 40 anos. Olha, por falar em 40 anos, a palavra de Deus, ela registra a vida de Moisés, que no total deu em três períodos, ou seja, em 3 fases, cada fase de 40 anos. Vamos ver isso. Então, há 40 anos, os primeiros 40 anos, conforme aqui, foi do seu nascimento, em que ele viveu no palácio de Faraó, até a sua saída, que ele saiu do palácio lá. Depois, o segundo 40 anos, foi quando ele foi lá para o deserto de Midian, ficou lá o pastor dele, capataz da fazenda lá e tudo assim, casou lá com o seu sogro-genro, até que Deus o chamou lá no meio da sarça ardente. A essa altura ele já estava com 80 anos, né? E depois os últimos 40 anos foi para conduzir o povo de Israel até a última instância lá. É importante, eu estava pesquisando aqui, olha, eu até não tinha observado esse detalhe. O resumo desta história aqui foi feito por um comentarista bíblico. Nós procuramos muito os comentaristas, né, aqui para nos ajudar. Eu descobri que um comentarista bíblico, ele faz um resumo, não somente da vida de Moisés, mas desde Abraão até os últimos patriarcas. Sabe como é que é o nome desse comentarista bíblico? Ele chamava-se Estevão, primeiro mártir do cristianismo, e isso está no capítulo 7. Então, a história dos 40 anos, que é muito longa, ele tem aqui 60 versículos, não vai dar para a gente fazer tudo. Então, o Estevão, ele fez esse comentário quando ele, naquele momento, naquele episódio, que ele foi acusado por falsos mestres lá, que ele estava perturbando, ele estava difamando a lei de Moisés. Arrumaram falsas testemunhas, porque eles pretendiam matar o Estevão, falsas testemunhas, e daí foram levados ao Sinédrio. Lá no Sinédrio, quando os juízes perguntaram, mas é isso mesmo que ele está falando, difamando a lei de Moisés, difamando ali. Então, o Estevão, também um dos heróis da fé, já que nós estamos falando da fé, o Estevão, ele não disse, não, desculpe, coisa assim, não, eu não fui, isso aqui. Ele começou o seu discurso, e começando o seu discurso, ele pega desde quando ele disse, né, quando ele fala assim ao sumo sacerdote, varões e irmãos ouvis, ele disse, irmãos, agora eu vou fazer a minha defesa, e ele começa um discurso desde Abraão e vai até os últimos patriarcas. Como eu disse, e daí, lá no meio do discurso, ele fala sobre Moisés. Então, ele fala sobre os 40 anos de Moisés. Os primeiros 40 anos, está no verso 23 de Atos 7, se vocês quiserem, bem resumido. Então, ele diz assim, quando Moisés completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar os seus irmãos, os filhos de Israel. Ou seja, quando completou 40 anos de idade, o Moisés com 40 anos de idade. Daí em seguida ele fala outra vez, lá no verso 30, quando diz, decorridos 40 anos, apareceu-lhe o Senhor no deserto do monte Sinai. Aí já Moisés já estava com 80 anos. Daí o terceiro episódio foi lá no verso 36, quando ele diz, este os tirou fazendo prodígio, sinais na terra do Egito, assim como no Mar Vermelho e no deserto, durante 40 anos. Então, só para a gente exemplificar isso aí, então a vida de Moisés foi dividida em 3 fases, cada fase de 40 anos. Bom, seguindo o nosso estudo, então o seguinte. Então, Moisés foi criado, como estou falando, nosso estudo vai ser bastante descritivo. Foi criado
lá em toda a ciência e cultura do Egito, vivendo no palácio do Egito até os 40 anos de idade. E daí, vamos repetir o que deu. O segundo período, aqui a segunda fase de sua vida, que começa quando aquele episódio que ele resolveu visitar seus irmãos. Ele saiu do palácio de Faraó para visitar os seus irmãos, porque ele sabia que o povo de Israel estava sendo escravizado. Então, começa quando ele resolveu visitar os seus irmãos israelitas, e daí ele encontra aquela coisa que ele encontra lá um egípcio brigando lá com um hebreu, e ele foi fazer a defesa, né? Foi a defesa do seu irmão hebreu, mas só que ele exagerou na dose. O que aconteceu? Ele matou o egípcio. E daí ele o que aconteceu nisso aqui? Ele no dia seguinte, quando ele viu dois hebreus lá se desentendendo, ele foi tomar partido, e eles revidaram o seguinte: escuta coisa, você quer ser juiz sobre nós? Você não lembra que você matou um egípcio? Você é um assassino, você matou um egípcio. E daí Moisés percebeu que as coisas não estavam muito bem. E este episódio já foi para o ouvido de Faraó, que resolveu matá-lo. Então vamos seguir. Bom, daí ele fugiu para o deserto de Midian, onde se torna genro do sacerdote, um sacerdote chamado Jetro, por mais de 40 anos. Então Moisés apacenta as ovelhas no deserto. Então, já aí, aos 80 anos, começa a terceira fase de sua vida, quando Deus lhe aparece lá no meio da sarça ardente, né? E o chama para voltar ao Egito. Então ele ia voltar, ele saiu do Egito, quando ficou 40 anos lá no palácio do Faraó, e agora Deus chama, você vai voltar para o Egito. Não para ser escravo juntamente com o seu povo, mas para libertar o seu povo. Moisés não queria ir, mas Deus dá um imperativo. Ele tenta resistir o chamado de Deus para assumir aquela grande e difícil tarefa, aquela grande e difícil missão, mas ele percebeu logo que ele não poderia resistir ao chamado de Deus. Moisés já tinha ciência, desde quando ele entrou lá para defender aquele hebreu, ele já tinha na sua cabeça o desejo natural de defender, de tirar os seus irmãos, o seu povo lá do Egito. Só que quando Deus apareceu, diz: agora chegou a hora, no tempo certo de Deus, quando ele apareceu na sarça ardente, as coisas mudam. Diante da presença de Deus, do anjo de Deus lá na sarça ardente, Moisés temeu, ele teve medo, por isso que ele resistiu. Senhor, eu não posso ir, eu não sei nem falar. O senhor quer que me mandar para lá, mas eu não sei nem falar. Ele resistiu ao chamado de Deus, à ordem de Deus, porque a tarefa era difícil, a missão era difícil. Enfrentar a nação mais poderosa da terra. Mas até aqui ele vai. Ele vai, e com poder e autoridade ele tira o povo do Egito. E nesse período que temos o relato das 10 pragas e o endurecimento do coração de Faraó, que não queria deixar o povo ir. O Faraó não queria deixar o povo ir, por quê? A coisa mais política que nós podemos ver. Primeiro, o Faraó, ele percebeu que o povo de Israel estava crescendo. Quantos mil? Mais 600 mil que já saíram do Egito. Era uma nação muito grande que estava ali no Egito, e eles estavam progredindo. O povo de Deus, ele progride, eles estavam progredindo. E o Faraó viu que não era um bom negócio para ele, o povo aumentar, porque estava crescendo ali. Por um outro lado, ele precisava da mão de obra escrava.
Ou seja, o Egito estava assim, o progresso daquela nação mais poderosa da terra estava sendo movido com a mão de obra escrava. Sabe? Isso nos faz lembrar também da história do Brasil. Quem gosta da história do Brasil aqui os 350 anos de escravidão no Brasil, diz um escritor chamado Laurentino Gomes, se vocês já ouviram falar, que tinha um lema, eles criaram um lema assim, que os poderosos criaram este lema, diz: o progresso do Brasil não acontece sem a mão de obra escrava. Se nós não tivermos escravo, o progresso não vai, as coisas não tem serviço, não tem trabalho, porque a cultura era essa, mão de obra escrava, sem pagamento, sem salário, sem direito, essa era o lema. E agora, não é novidade, isso já tinha acontecido, aconteceu lá no princípio do mundo, o faraó escravizando o povo de Deus. Moisés finalmente ele volta para o Egito lá, e sai do Egito com o povo, atravessa o Mar Vermelho durante 40 anos, eles peregrinam, viajam no deserto até chegarem à margem da terra prometida. Moisés morre com 120 anos sem entrar na terra prometida. Que pena, né? Trabalhou tanto, lutou tanto, e ele não pôde entrar, não entrou. Essa é a história composta de 3 partes, cada uma de 40 anos. Veja que nós estamos resumindo a história. Então, porque ela é bastante descritiva. Então, o autor de Hebreus aqui, ele se preocupa com essa narrativa histórica, mostrando que pela fé, Moisés alcançou bom testemunho, pela fé. O desafio dado por Deus a Moisés, ele necessitava da fé, porque conduziram uma meia dúzia de pessoas, ou seja, dirigiram aí 20, 30 pessoas, é uma coisa, 600 mil pessoas aí, é somente pela fé, não é para qualquer um, mas Deus, ele chama os despreparados e prepara. Deus preparou Moisés não estava preparado, Deus preparou Moisés. Então aqui nós vamos também ver se nós conseguimos encaixar com todo o nosso tempo. Vamos começar aqui pelo verso 23, que diz o Salmo 23 que nós já lemos aqui: pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Isso aqui começa pelos pais de Moisés, né? Então, a criança foi ocultada por seus pais, eles viram, então, o texto diz que a criança era formosa, também não, duas coisas, a criança era formosa, não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então, nesse primeiro episódio, se refere aos pais de Moisés. O que eles fizeram quando nasceu o seu povo? Já que esse povo de Israel vivia como escravo no Egito, e que ficou lá por 400 anos sendo escravo, então eles tinham ido lá, esse povo, eles tinham ido lá, não já toda essa gente, nós sabemos, eles tinham ido lá na época do Jacó, quando o José era governador do Egito, ele acolheu aquela família num período de grande fome lá, quando Jacó e seus filhos estavam na terra de Canaã, mas tinha uma grande fome, eles desceram para o Egito, eles nem sabiam que o José era vivo, muito menos que era governador do Egito. Então, só que após a morte de José, um novo rei assumiu o trono, e começou a reprimir. Foi aí, depois da morte de José, que começou esse novo rei a reprimir os israelitas, os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eles começaram a multiplicar muito e tornaram-se, conforme nós já falamos, uma ameaça para os egípcios. Então os faraós escravizaram os israelitas, obrigando-os a trabalharem sob condições cruéis. Era um período terrível de escravidão para o povo hebreu. Nesse tempo aqui, Faraó baixou um decreto. Ele determinou que todo menino hebreu fosse morto.
e deu ordem às parteiras que todo menino que nascesse dos judeus deveria ser morto e jogado no Rio Nilo, né? Porque ele já sabia que era muita gente, ele precisava da mão de obra escrava, mas esse povo está aumentando demais, vamos parar por aí. Então achava que só os meninos que proliferavam. Então mandou matar todos os meninos que fossem hebreus. Então quando Moisés nasceu, os seus pais o esconderam. Então por 3 meses não poderiam esconder por muito tempo. Tiveram uma ideia, mas essa ideia já estava nos propósitos de Deus. Tiveram uma ideia, colocaram o menino num cestinho, fizeram lá um cestinho lá, e vinham ali, prepararam um barquinho lá, tipo um barquinho de vinho preparado para tal fim, e colocaram o cestinho lá nas águas. O cestinho ficou boiando e a sua irmã Miriam só despreita, cuidando do menino. Só de longe, nesse local, tudo pelos planos de Deus. A filha de Faraó costumava ir lá para tomar banho. E sabia disso. Vendo o cestinho, ela ficou curiosa. Mandou que as suas empregadas, ei, pega aquele cestinho, o que está lá? Vamos ver o que tem lá dentro. Esse cestinho. Aí quando teve a surpresa, lá está, naquele cestinho, estava aquela criança bonita, formosa, com forma de Jesus Cristo, chorando de medo de cair no rio. Estava chorando de fome, querendo um leitinho, coisa assim. E daí ela resolveu, a filha de Faraó resolveu, não, essa criança não vai ser morta, não, nem que meu pai queira. Ela levou para ser cuidada. Ela resolveu adotar como seu próprio filho, deu-lhe o nome de Moisés, que a palavra Moisés significa salvo das águas, né? Então Moisés cresceu sendo educado em toda a ciência e cultura dos egípcios, como filho da filha de Faraó, não biológico, mas por adoção. E cresce, mas também ele cresce aprendendo a respeito da fé que recebeu dos seus pais. Com sua mãe, porque no momento em que ele foi trazido, arrastado do rio, lá, tirado aquele cestinho, que chegou às mãos da filha de Faraó, ela levou o menino para cuidar no palácio. Mas ela precisava de alguém para cuidar, ela precisava contratar alguém. E daí, sobre os olhos de Miriam, a sua irmã, ela falou, eu vou arrumar uma babá para cuidar do menino, eu vou arrumar, a senhora deixa aí que eu vou arrumar. E quem é que ela trouxe para cuidar do menino? Como é que era o nome da mulher? Chamava-se Joquebede. Quem era Joquebede? A mãe. Tudo em família. Então, Moisés aprende ali, cresce no palácio, aprendendo a ciência do Egito, mas também aprendendo sobre as promessas de Deus, porque ali, cuidando dele, estava nada mais, nada menos do que a sua mãe. Tá? Moisés, então, cresceu, embora tenha crescido num ambiente egípcio, mas ele sabia que era um israelita que fazia parte daquele povo que estava sendo escravizado e maltratado. Mas em que constituiu então a fé de Moisés? Já quando crescendo, ele já não era mais criança, a fé dos pais consistiu, primeiro, em ocultar a criança e desafiar o decreto do rei, porque veja bem, não era só ocultar a criança, não é só guardar a criança, existia um decreto do rei que precisava ser cumprido, todo o decreto precisa ser cumprido. Qual que era o decreto? Era matar os meninos hebreus. Moisés era um hebreu e pela lei ele tinha que ser morto, mas os pais dessa criança desafiaram o decreto do rei. Tudo isso aqui pela orientação de Deus. Deus é tão poderoso que ele preparou a filha do rei, a filha do assassino lá
para cuidar daquele menino. Então, até como nós fizemos uma referência aqui ao livro de Atos, ao discurso de Estevão, então Estevão disse que os pais de Moisés viram que o menino era formoso diante dos olhos de Deus, então os pais de Moisés não era só uma criança bonitinha aqui, uma criança bonitinha, com saúde perfeita. Eles viram pela fé, os pais de Moisés viram que a criança era formosa diante dos olhos de Deus. Havia uma promessa, uma coisa, não estava escrito, não tinha nada, mas assim eles tiveram a consciência de que aquela criança era formosa, não somente no aspecto físico, mas era formosa aos olhos de Deus, para os olhos de Deus, aquela criança tinha uma promessa, era coisa especial. Então, até disse uma tradição rabínica, a tradição rabínica diz dizer, que não está na Bíblia, mas que diz que quando Moisés nasceu, Deus apareceu aos seus pais e disse: esse vai ser o salvador do meu povo. Como disse, é uma tradição rabínica lá. Você vai dizer, não está na Bíblia? Não está na Bíblia, mas que Deus apareceu para dizer: esse vai ser o salvador do meu povo. Então, embora não sabendo os detalhes do que aconteceu, mas os pais de Moisés perceberam que aquele menino era um menino especial para Deus. Nisso residiu então, primeiramente, a fé dos pais de Moisés, desafiando o decreto do rei. Então, o que os homens nos podem fazer? O que os reis nos podem fazer? O que os decretos nos podem fazer? Mas a desobediência de um decreto, principalmente naquela época, poderia ser morte na certa, mas eles temeram aquele que é Senhor dos Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é poderoso. Os pais de Moisés temeram ao Senhor nosso Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego lá desobedeceram também o decreto de um rei, mas eles temiam o Senhor, que é Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Continuando a nossa narrativa, vamos ter um segundo episódio. Esse segundo episódio é nos versos 24 e 26. Vocês estão com a Bíblia aberta? Josiel, me ajuda aí, lê para nós os versos 24 a 26 com a sua voz bem forte. Tá. Pela fé, Moisés, quando já o feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, ao usufruir de prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a glória de Deus. Vamos continuando com a nossa narrativa. Então, esse segundo episódio relata que foi pela fé que Moisés renunciou ao seu status de príncipe do Egito e resolveu identificar-se com o povo. Olha bem, Moisés poderia ser, seria lá o homem mais rico também, juntamente com o rei, sendo príncipe, herdeiro da nação mais poderosa do mundo. Os ouros do Egito, as riquezas do Egito eram coisa. Ele tinha tudo na mão ali, tudo na mão, poderia ser, para ser. Tinha o status de ser príncipe do Egito, lá no Palácio do Rei. O que aconteceu? Por que ele renunciou? Pela fé. Pela fé, ele renunciou todo esse status. E preferiu sofrer juntamente com o povo de Deus. Mas isso, meus irmãos, é pela fé. Aí o que nós aprendemos como aplicação para os nossos dias de hoje. Às vezes, irmãos, para nós renunciarmos a alguma coisa deste mundo, aquilo que muitas vezes atrapalha o nosso andar com Deus, nós precisamos de fé. Caso contrário, nós não fazemos isso. O trabalho de Deus, muitas vezes, ele nos traz dificuldade. Muitas vezes, ele nos traz problemas. O trabalho de Deus,
Ele sempre, ele exige de nós sacrifício. Sacrifício, assim como exigiu de Moisés sacrifício para ir juntamente, ir lá contra Faraó e dizer, nós vamos, o meu povo vai sair, nós vamos tirar o Israel daí. Então existe o sacrifício. E da parte de Moisés, pessoalmente, a sua pessoa, como pessoa, ele renunciou o status de príncipe do Egito. Então, quando tinha 40 anos, Moisés resolveu sair do palácio e visitar aquele povo escravo e sofredor. Esse episódio está acontecendo no livro de Êxodo, capítulo 2, 11 a 15, nós não vamos ler devido ao nosso tempo. Então, esse relato diz que, aquele relato lá que ele viu um egípcio maltratando um israelita, nós já vimos isso aí, e ao se identificar com o povo de Deus, ele estava não somente renunciando ao status de príncipe do Egito, mas ele estava disposto ao quê? A sofrer juntamente com o povo de Deus. Quando aconteceu aquele episódio lá que ele matou o Egito, ele teve que fugir para o deserto de Midian, porque o faraó resolveu matá-lo. Então, aqui no final do verso 26 que nós lemos, né? No final do verso no final do verso 26, ele contemplava o galardão. Havia uma recompensa muito maior do que todos os tesouros do Egito. As promessas feitas por Deus, a vida eterna, a vinda de um Salvador, um descendente que abençoaria o mundo, através do qual a vida eterna seria dada. Isso conforme nós vemos aqui no final do verso 26, porque ele contemplava o galardão. Como que ele contemplava esse galardão? Ele contemplava pela fé. O galardão prometido a Moisés e a toda a sua descendência não estava no status das riquezas do Egito, nem de qualquer coisa. Ele contemplava pela fé. A fé é difícil nós entendermos o que se passava na cabeça de Moisés, no coração de Moisés, porque a fé ela não é explicada humanamente por uma coisa lógica, conforme nós já dissemos. A fé ela é somente explicada por aquelas pessoas que andam com Deus, assim como Enoque andou com Deus, Moisés andou com Deus, e para nós aprendermos, para nós percebermos, para nós sabermos o que é realmente a fé, nós precisamos andar com Deus. Moisés andou com Deus. Vamos lá, vamos correr quanto tempo aqui. O terceiro episódio está no verso 27. Dona Aline, por favor, lê para nós o verso 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Muito bem. Então, pela fé, Moisés, ele sai do Egito com o povo de Deus. Sai com o povo de Deus. A primeira vez que ele saiu foi com medo do rei, quando ele fugiu para Midian. Ele volta, e pela segunda vez, aos 80 anos, agora sem medo do rei, ele volta para tirar o povo de Deus do Egito. Ele sai com o povo de Deus. Moisés abandona o Egito na companhia do povo de Deus, sem ficar com medo do rei. Sem ficar com medo do rei. Então, conforme nós lemos aqui no final do verso 27, permanece firme como quem vê aquele que é invisível. Permanece firme como quem vê aquele que é invisível. Quem é aquele que é invisível? Somente aquele que é invisível, está dizendo, somente com os olhos da fé nós podemos perceber, termos a percepção daquele que é
invisível o nosso Deus. Somente pelos olhos da fé nós podemos perceber, ter a percepção da existência de Deus. Então, Moisés, em primeiro lugar, ele olhava para Faraó com os olhos físicos. Ele via o Faraó como a figura do rei da nação mais poderosa do mundo. Mas ele olhava pela fé e acima de Faraó, ele contemplava aquele que é invisível, o Criador de todas as coisas, o Senhor de Faraó, aquele que mandava no Faraó, que tinha poder sobre Faraó. O Senhor está acima de todos os reis. Portanto, a firmeza de Moisés não estava baseada no suporte humano, nem numa perspectiva humana, mas em Deus. Porque, meus irmãos, a fé é a capacidade de ver aquele que é invisível. Você já viu a Deus? Não. Deus diz, não. Diz a Bíblia que ninguém viu a Deus. Nós vemos a Deus, nós sentimos a Deus pelos olhos da fé. Porque aquele que é invisível nós podemos sentir pelos olhos da fé. Quarto episódio está no verso 28. Quero ver. Quem é que vai ler para Marcos, por favor? Você está com sua Bíblia aberta? Lê para nós o verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que os exterminadores não tocassem nos primogênitos dos israelitas. Deus disse a Moisés, certa altura lá do campeonato, quando veio as 10 pragas lá, e essa aqui já era a última. Então Deus disse para Moisés o seguinte, que o anjo destruidor, ele ainda estava lá no Egito, tá? Que o anjo destruidor, por causa da 10ª praga, passaria pelas casas do Egito e destruiria todos os primogênitos. Para escapar, os israelitas deveriam matar um cordeiro e passar seu sangue nas vergas das portas de suas casas do lado de fora. Então, seguindo o que nos diz aqui o versículo que acabamos de ler. Então, porque as 10 pragas era consequência do que? Da dureza de coração do faraó. Ele não queria deixar o povo ir. Não queria que aumentasse, mas ele precisava da mão de obra. Então, seguindo aquele ritual, então, veio a ordem que Moisés então matasse um cordeiro. Não, deve ter, pela quantidade de pessoas, deve ter mais de um. Matasse o cordeiro, colocasse o sangue nas portas do lado de fora, para que quando o anjo passasse, onde tivesse o sangue, ele não entraria lá. Onde não tivesse o sangue, o anjo destruidor entrava para matar todos os primogênitos. Então, dentro da casa deles estariam celebrando a Páscoa, que significa passagem. Páscoa significa o quê? Passagem. Eles estavam ali. E o anjo da morte passaria por aquela casa sem entrar, com o sangue do lado de fora. Isso tinha um significado. Então, os israelitas tinham que comer a carne do cordeiro com ervas amargas, pão sem fermento, como eles fazem até hoje lá. E daí, como se diz, cajado na mão, mochila nas costas, prontos para sair do Egito. Porque Deus havia dito naquela noite, Faraó ia deixar o povo sair. Definitivamente. Então, pela fé, nesse momento, eles estavam prontos para sair. E a lição provável que os leitores desta carta dos Hebreus é que eles deviam confiar no Filho de Deus. Então, como os israelitas confiaram na palavra de Deus dada por Moisés, fazendo aquele sacrifício do holocausto, apresentando ali o sangue para que ele
ele não fosse morto, o Cordeiro que veio para tirar o pecado do mundo. Então a lição da carta dos Hebreus é que o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, é que esses crentes confiassem no sangue de Cristo, que não deixassem a proteção do sangue, que permanecessem num lugar seguro, no mundo seguro, mas debaixo da segurança do sangue do Cordeiro. Assim todos nós ameaçados pelo anjo da morte, ameaçados por Satanás, nós temos a nossa defesa, que a nossa defesa, na porta da nossa casa espiritual está o vermelho do sangue do Cordeiro, para nos proteger, para nos libertar. E isto, a nossa aceitação pessoal do Senhor Jesus Cristo, está aqui, o sangue do Cordeiro, no livro do pecado. E nesse episódio lá, da morte dos primogênitos dos egípcios agora, ali onde tinha o sangue do Cordeiro, era uma simbologia do que viria depois, a anunciação do Senhor Jesus Cristo, que derramaria o seu sangue para a nossa salvação. O último episódio, vamos lá, correndo um pouco, está no verso 29, seu Oswaldo, por favor, lê para nós o verso 29, você não leu ainda, né? Pela fé, atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram fragados de todo. Essa é a última missão, a parte, os últimos, atravessando o Mar Vermelho, é a última etapa dos 40 anos. Primeiro 40 anos, segundo 40 anos, e o terceiro 40 anos. Então, ali não tinha terminado ainda os 40 anos dele, mas começava ali a passagem pelo Mar Vermelho. Então isso aí aconteceu tudo como Deus dissera. O anjo do Senhor passou pela casa, matou todos os primogênitos do Egito. Finalmente Faraó disse para Moisés: olha, vocês podem sair, bom, chega de tanta praga. Então Moisés, com todo o povo de Deus, sai em liberdade. Logo após tinha o Mar Vermelho que precisava atravessar. Escapou de um problema, que era a prisão de Faraó, ser prisioneiros de Faraó, mas diante da dificuldade tinha o Mar Vermelho. Mostra que a nossa vida não é fácil, a nossa vida neste mundo, como crente, nós temos as nossas dificuldades, a nossa vida neste mundo temos problemas. E Moisés tinha problema, porque é o seguinte: diante do Mar Vermelho, o que aconteceu? Senhor, o que fazemos agora? O povo começou a gritar, o povo começou a murmurar, o povo começou a lamentar. A gente, desse jeito, a gente deveria ter ficado lá, porque atrás dele vinha o exército de Faraó. Porque quando o Faraó percebeu que eles estavam no prejuízo, que precisavam da mão de obra escrava, ele mandou seu exército atrás, rompeu a promessa, rompeu o acordo. Vai buscar o povo lá, que nós precisamos dele. E pela fé, o mar se abriu. Como diz a palavra de Deus, que quem tem fé diz a esse monte: muda daqui para lá, e tal acontecerá. Não foi uma montanha que se abriu, mas as águas se abriram pela fé. O exército de Deus passou o exército de Faraó, que tentou perseguir o povo de Deus. Pela fé eles pereceram, cuja história nós já sabemos. Para concluirmos, a fé que vence o mundo. O que nós podemos aprender a respeito da fé com esses episódios que aconteceram na vida de Moisés? Então, conforme nós já falamos, Moisés cresceu, viveu num mundo hostil. Ele não viveu no meio do povo evangélico, um mundo hostil, um povo que era inimigo de Deus, era um povo que era inimigo da fé, um povo que não acreditava no Deus como um único Deus verdadeiro.
Conforme já falamos, quando Moisés nasceu, os meninos hebreus eram condenados à morte. Coisa complicada. Ele cresceu sabendo que era parte do povo de Deus, que era parte daquele povo que estava sofrendo, dominado por uma nação pagã, uma nação idólatra, uma nação que não conhecia Deus e que recusava por todos os preceitos de Deus. Moisés teve que enfrentar o rei dessa nação poderosa, enfrentou o Mar Vermelho. Moisés cresceu então num mundo de oposição a Deus, cheio de homens maus, mas ele veio ser o libertador da nação de Israel, o pai da nação judaica que Deus conhece até hoje. De onde veio essa confiança em Deus? Conforme já falamos, veio de seus pais, sua mãe, que o educou, comunicou todas as promessas. Então Moisés, desde o berço, aprendeu com seus pais tudo sobre o Senhor e permaneceu firme nas promessas. Da mesma forma, irmãos, nós vivemos num mundo hostil. Num mundo onde os inimigos da fé, por todos os lados, inimigos de Deus. Como está então a nossa fé neste mundo hostil, neste Egito de idolatria e tantas coisas? Como é que está a nossa fé? A igreja caminha nesse mundo hostil. Nós ainda estamos no deserto, assim como o povo de Deus esteve no deserto para depois chegar na terra de Canaã. Eles chegaram. Tá? Nós ainda estamos no deserto. E nós precisamos de firmeza, de fé, a firmeza para caminharmos, para andarmos conforme as leis do Senhor, conforme nós aprendemos no versículo mesmo do mês passado. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A restauração das nossas vidas depende da nossa obediência às leis do Senhor. Obediência àquilo que Deus determina, porque nós ainda estamos no deserto deste mundo, onde há ameaças para todos os lados. Eu lembro vendo alguma coisa na televisão, um certo personagem candidato à presidência da República. Ele disse certa vez que se ele for eleito, padres e pastores vão ver com ele, vão ter uma conversa séria em frente. A ameaça contra o cristianismo, ela não cessou. A ameaça contra o povo de Deus, contra a liberdade religiosa do povo de Deus, ela não cessou. E isso nós sabemos que em muitos países, crentes estão sendo castigados, estão sendo presos, açoitados, mortos por causa do Evangelho. Nós somos uma nação imune. Nós pode dizer, sim, mas nós aqui não temos problema nenhum. O diabo, ele é vivo e ativo. O diabo não morreu. O diabo, ele é vivo e ativo. Ele tem as suas estratégias, ele tem os seus planos. Com o povo de Deus, ele não pode. Sendo o povo de Deus, lá com Moisés, o rei, o poderoso, com as suas maldades, ele não pode com o povo de Deus. Ele foi derrotado, ele foi vencido. O diabo, ele tem os seus dias contados. Ele sabe que no juízo, a sua condenação é certa. A sua condenação já está decretada. E ele não pode fugir disso, porque para ele não há salvação. Mas ele procura infernizar o povo de Deus. Por isso, meu irmão, nós precisamos das fé. A lição que nós aprendemos, como eu disse, não tem como nós irmos detalhadamente
que é muito extensa a história da vida de Moisés, como é muito extensa a história o que está na palavra de Deus, mas o que nós precisamos não é uma coisa que nós vamos ficar falando a vida inteira, mas nós temos que ter consciência da nossa fé. Agora, isso depende de cada um, isso depende de você. Eu não posso alimentar a sua fé. A sua fé deve ser alimentada no seu convívio com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua vida diária com Deus. Que Deus nos abençoe e aumente a nossa fé. Obrigado, Senhor, por esse dia, pela tua palavra que fala aos nossos corações. Dá-nos o teu perdão, Senhor. Dá-nos da tua orientação, Senhor, para as nossas vidas. Que a tua igreja não seja uma igreja morta, uma igreja fraca. Somos fracos, reconhecemos a nossa fraqueza, reconhecemos a nossa pecaminosidade, Senhor, mas reconhecemos que, por um outro lado, Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, que perdoa os nossos pecados quando nós confessamos a Ti, e que nos fortalece e nos dá a vitória. E sabemos que a nossa vitória está garantida, porque Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, agora e até o dia da sua vinda gloriosa, quando vem buscar a tua igreja, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Por Jesus Cristo, que te agradecemos hoje e sempre. Amém.